Neste vídeo, aprenderemos os conceitos de tabela base e tabela estendida, fundamentais para entender como o Renexus organiza os dados e facilita o acesso a informações relacionadas. Para entendê-las melhor, vamos usar o objeto diagrama, que serve para visualizar as tabelas em um esquema, mostrando, além de sua composição, como elas se relacionam entre eles. Vamos criar o diagrama com o nome padrão. Acesse a caixa de ferramentas e clicando dentro do diagrama, você verá essas opções. Arrastamos o controle, a tabela, para o diagrama e selecionamos todas as tabelas criadas. Agora, clique com o botão direito do mouse e selecione Organizar Nós. Garantir que as tabelas estejam distribuídas no diagrama. Podemos organizá-las melhor e até expandi-las para ver como são compostas, cada uma delas. Aqui vemos então a estrutura e as relações de todas as tabelas do nosso modelo. Uma tabela base é qualquer tabela do banco de dados na qual estivermos posicionados em um determinado momento, por exemplo, para exibir seus dados, modificá-los ou excluí-los. Pode ser qualquer uma delas, dependendo do que estivermos fazendo. A tabela estendida é um conceito que o Genexus utiliza para simplificar a tarefa de saber a quais tabelas temos acesso quando estamos posicionados em determinada tabela base. Ela inclui todos os atributos da tabela base, além dos atributos das tabelas relacionadas por meio de chaves estrangeiras. Vamos ver isso com um exemplo. A transação Attraction tem como tabela base ou tabela física associada à tabela Attraction. Como vimos anteriormente, como Category ID é um atributo-chave estrangeira na transação Attraction, podemos referenciar o atributo Category Name para exibir seu valor no formulário da transação em execução. Category Name não pertence à tabela base associada à transação Attraction, pertence à tabela Category por ser um atributo secundário na transação Category. No entanto, ainda podemos obter seu valor a partir da transação Attraction, uma vez que ele se encontra em sua tabela estendida. Em outras palavras, estando posicionados na tabela de atração, podemos conhecer e trabalhar com os valores de qualquer um dos campos da tabela, categoria. Ao generalizar sempre a partir de uma chave estrangeira, como Category ID, Country ID e City ID em Attraction, podemos obter os valores de seus atributos secundários das tabelas em que estão localizados. E se nessas tabelas houver, por sua vez, outra ou outras chaves estrangeiras, a cadeia continua e também é possível obter seus dados relacionados. Por isso, dada uma determinada tabela base, em certo momento, sua tabela estendida é o conjunto de todos os atributos da própria tabela base, mais tabelas, todos os atributos das tabelas com as quais ela tenha uma relação muitos para um, direta ou indiretamente. Utilizando este diagrama, temos outra forma muito simples de determinar a tabela estendida de uma determinada tabela base, apenas observando as setas que representam as relações entre as tabelas. Se tomarmos como tabela base a Attraction, sua tabela estendida compreende a tabela Attraction, ou seja, ela mesma. E se seguirmos a ponta dupla da seta, vemos que chegamos a Category, que portanto também é incluída. Para este outro lado, há uma seta de ponta dupla que indica que Country City também está incluída na tabela estendida. E a partir de Country City, há outra seta de ponta dupla, de modo que a tabela Country também pertence à tabela estendida da tabela base Attraction. Assim, ao observar um diagrama de tabelas, para obter a tabela estendida de uma determinada tabela base, podemos partir dela mesma e seguir as setas que possui. Ponta dupla desde a tabela base e ponta simples na outra extremidade. E a tabela a qual chegarmos também fará parte de sua tabela estendida. Em resumo, estaremos navegando no sentido das relações n para 1. Se tomarmos Country City como tabela base na qual estamos posicionados em determinado momento, sua tabela estendida compreende ela mesma, a tabela Country, e nenhuma outra.
Se tomarmos a tabela Base Country, vemos que sua tabela estendida é composta apenas por ela mesma, já que não possui nenhuma ponta dupla, que possamos seguir, o que significa que não possui nenhuma chave estrangeira que permita acessar outra tabela. O mesmo acontece com a tabela base Customer, cuja tabela estendida é ela mesma por não conter nenhuma chave estrangeira.